Shalom Aleichem, Ma Shalom Ha, Ani Yehudá. Quero desejar a todos Shavua Tov, uma ótima semana que começa hoje no domingo. Estou gravando o vídeo aqui no Shabbat durante o dia, mas vocês vão ver já à noite no domingo, que no caso é sábado no calendário gregoriano, mas o nosso calendário, no calendário israelita, judaico, já é domingo. Então, vou passar aqui apenas para dizer, fazer um convite a você, se inscreva no canal. As escrituras, além da religião, vai estar na descrição desse vídeo, assim como outras informações. Leiam a descrição do vídeo, lá vocês vão ter mais informações sobre como ajudar o canal, etc. Se inscreva no canal. Aqui também, se você está caindo de paraquedas aqui no canal, Torá para a Vida, está caindo de paraquedas, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, marca o sininho, todas as notificações, para receber notícias quando sair vídeos novos. Lembrando, temos vídeos terça-feira, quinta-feira e sábado à noite, no caso domingo. Mas para que não haja confusão, terça, quinta e sábado à noite, sempre às 18 horas. Hoje eu vou deixar com vocês um estudo, em parceria com o canal As Escrituras, Além da Religião. Um estudo sobre o livro de Resgalos, Apocalipse, né, conhecido em português. Então, muita gente não sabe muito sobre o livro de Apocalipse, não entende o livro, e esse livro é um livro perigoso, precisa ter cuidado. Vou deixar para vocês o estudo aí na sequência, vejam o vídeo completo, tirem suas dúvidas e deixem nos comentários o que vocês acham a respeito, tá bom? Lembrando que o estudo vai ser todo baseado nos textos, sem achismos, não é puxando para a religião A, B, C, D ou E, somente o que diz o texto, analisando o texto e o contexto histórico, quando é que foi escrito. Então, segue para vocês o vídeo aí sobre o Apocalipse e espero que vocês gostem. Shalom, shalom, Leritaot, eu me despeço aqui, mas o vídeo continua. Assistam até o final. Fala galera, tudo bem? Vamos entrar num assunto aqui interessante, falar do capítulo 17, né, do livro Apocalipse, no qual também fala de um oitavo rei, né? Primeiro, né, antes de tudo, para a gente entender um pouco o livro, a gente tem que fazer uma introdução do livro. Descobrir quando foi escrito, para quem foi escrito, né? E onde que o autor estava. Bom, primeira coisa, existe uma controvérsia, né? Concernente à data de Apocalipse. Alguns falam, né, que a ideia mais comumente assim é do ano 95 no reinado de Domiciano. Porém, também existe a visão preterista no qual fala que foi escrito antes do ano 70. Na minha visão, eu creio que foi escrito em várias partes, antes do ano 70 e também depois, porque provavelmente João não escreveu tudo de uma vez. E assim, qual era o propósito do livro? Qual a mensagem? Parece que João escreveu coisas do passado, do presente e de um futuro próximo. Por que eu falo de um futuro próximo? Vamos ver o que diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Olha só, ele falou muito em breve. Independente se ele escreveu no ano 70, no ano 60, no ano 95, aquelas coisas iam ser muito em breve. Na minha opinião, eu creio que ele escreveu em várias datas diferentes, porque não ia escrever tudo de uma vez também. Verso 2 diz o quê? O qual atestou tudo quando viu, como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras dessa profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Ou seja, o autor aqui do livro, ele sempre está focando no tempo, que estava próximo. E também uma coisa que também ele fala no final do livro. A gente pode observar no capítulo 22, no verso 6, ele diz o quê? Disse-me então, essas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor Deus, que inspira os profetas, enviou o seu mensageiro para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Ou seja, ele está focando numa coisa que vai acontecer breve. Verso 12. Eis que venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. E verso 20 novamente. Ele diz, aquele que atesta coisas diz, sim, venho muito em breve. Amém, vem, Senhor Jesus. Ok? Então, o propósito desse autor aí é falar de coisas do passado, coisas presentes
e coisas que aconteciam no futuro bem próximo da sua época. Entendido isso também, eu vou deixar uma coisa clara aqui. O livro de Apocalipse, como nós vimos, ele fala de coisas do passado. As pessoas confundem muita coisa, por exemplo aqui, quando fala de Sodoma, fala de Jezabel, fala de Egito, fala de Daniel, fala de Ezequiel. O livro de Apocalipse, ele não está querendo dizer que tais profecias não se cumpriram, mas sim ele fala numa linguagem na qual os que iam receber a mensagem, como eles conheciam a Bíblia hebraica, e de coisas que aconteceram no passado, eles iam entender a mensagem. Até porque ele também não poderia falar claramente, senão a mensagem não chegaria até eles, porque eles estavam sofrendo, perseguição dos adversários, que era o Império Romano, correto? Vou dar um exemplo aqui. As bestas de Daniel. As bestas de Daniel, quem estuda contextualmente sabe que ali o livro de Daniel não fala de Roma. Ali vai até a Grécia. Porém, o livro do Apocalipse, ele não está dizendo que Daniel não se cumpriu. Muito pelo contrário, ele está fazendo alusão para as pessoas entenderem a mensagem que aconteceu uma coisa semelhante. Ok? Entendido isso, a introdução, agora a gente vai para o estudo de Apocalipse 17. Bem, vamos lá, começar do começo, Apocalipse 17. Um dos 7 mensageiros das 7 taças veio dizer-me: Vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta, que está sentada à beira de águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela. Não, aí é o verso 1. Quem é a prostituta? Se o autor de Apocalipse está falando para pessoas que conhecem a Bíblia hebraica, ele vai saber mais ou menos quem é. Por quê? Você vê a alusão disso em Isaías 1:21, quando está falando de Jerusalém. Ele fala o quê? Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. Você vê isso em Isaías 1:21. Isaías 57, verso 3, diz o quê? Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoureira, descendência da adúltera e da prostituta. Isso daqui ele está falando para a casa de Israel. Ou seja, os que estavam recebendo a mensagem, eles iam entender essa alegoria aqui que o autor está fazendo. Beleza? Agora o verso 2. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. O Flávio Josefo ele fala da extensão de terras que os judeus governavam naquela época. Era Tina, Lídia, Emaus, Pela, Edom, Engade, e algumas outras. Então essa prostituta aqui é Jerusalém na visão do autor de Apocalipse. Vai ficar mais claro conforme a gente vai lendo os versículos. O verso 3. Ele me transportou então em espírito, ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta, escarlate cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Quem é essa mulher? Israel ela é sempre chamada de mulher, na Bíblia hebraica. Inclusive Oséias, capítulo 2, versos 2 e 3, ele fala de Israel, como uma mulher lá, e etc., uma prostituta. Porque naquela época ele estava revoltado com Israel. E essa besta no qual Israel está assentada, montada, ela é Roma. Porque eles tinham uma aliança. Isso desde a época lá dos Macabeus, eles já tinham uma aliança. E o fato de Jerusalém estar assentada sobre Roma não quer dizer que ela está numa posição acima, e sim que ela é sempre carregada por Roma. Inclusive, se vocês verem aqui no Evangelho atribuído a João, no capítulo 11, João 11, verso 41, diz assim: Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Não, é 48, desculpa. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Ou seja, eles eram totalmente dependentes de Roma.
né? Ou seja, o fato de estar sentado aqui não é porque estava numa posição assim, mas sim porque eram carregados por Roma naquela época. Beleza? Então aqui, ó, a mulher é Israel, a besta é o Império Romano. Verso 4. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Ou seja, quem era prostituta? Era Jerusalém. E essas vestes aqui com púrpura e escarlate? Isso daí é só você fazer uma comparação com o Êxodo 29, como os sacerdotes se vestiam. Êxodo 29 diz assim. Só um momentinho, eu vou achar aqui. Êxodo 29. Não, Êxodo 29, do 1 ao 3. Isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho, 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos. Pera aí, pessoal, me confundi o texto aqui. É Êxodo 39, desculpa, hein? Desculpa a confusão. Vamos lá, Êxodo 39. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Aí fala dos enfeites, fizeram também, Êxodo 39, verso 8, fizeram também o peitoral de obra esmeralda, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino e torcido, era quadrado, duplo. Fizeram o peitoral, de 1 palmo era o seu comprimento, de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes, aí depois você pode dar uma olhadinha que era bem rica as vestes sacerdotais. Então, o autor de Apocalipse está fazendo essa linguagem para o público entender de quem ele estava falando. Agora vamos para o verso 5. Sobre a fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Quem que ele estava chamando de prostituta e de Babilônia? Ali ele está falando de Israel, Ó, a gente tem um texto para fazer comparação, tomara que eu acerte agora. Jeremias 3, verso 3, o que diz lá? Verso 2 diz assim: levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródia. Mas tu tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Esse oráculo aqui, ele está falando com o povo, de Israel. Ou seja, o autor de Apocalipse está fazendo essas alusões aqui de uma coisa passada para o público dele entender. Beleza? Agora vamos para o verso 6. Vi então que a mulher, estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Vendo-a, fiquei profundamente admirado. Quem é essa mulher? Mulher é Israel, Jerusalém. Por que embriagada com o sangue dos santos? Só você ler lá Mateus, Lucas 13:33, fala que nenhum profeta tinha que morrer fora de Jerusalém. E Atos 7, o autor lá do livro de Atos 7:52, ele fala assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Ou seja, eles estavam embriagados. Eu vou dar uma pausa aqui e já continuo. Vamos lá, continuando, verso 7. O mensageiro, porém, me disse: por que estás admirado? Explicar-te-ei o mistério da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A mulher a gente já viu que é Jerusalém, ou Israel como um todo. E da besta com 7 cabeças, aqui essa besta pode ser Roma ou qualquer um dos seus imperadores que representam a besta. Ok? 7 cabeças por quê? Porque Roma é conhecida também como a cidade de 7 colinas.
que são esses 10 chifres? A gente vai ver que são 10 reis, mas ele mesmo vai explicar aqui. Vamos lá para a explicação do verso 8. A besta que viste existia, mas não existe mais. Provavelmente aqui ele está se referindo a algum dos reis, né? Ou Calígula, ou Cláudio, né? Vamos lá, continuando. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da Terra, cujos nomes não estão escritos, aqui não está falando do planeta Terra, tá, pessoal? Aqui é um contexto de Israel. Os habitantes da Terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Pode ser também falando de Caio Calígula, né? Porque Caio Calígula ele sofreu uma ferida, né? No qual todo mundo achou que ele tinha morrido, porém ele reapareceu. É uma provável, né? Mas vamos lá. Aqui é necessário a inteligência. Quem tem discernimento, as 7 cabeças são 7 montes. Aqui ele mesmo está explicando. As 7 cabeças são o quê? São 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. No caso, a mulher Israel está assentada nos 7 montes. Sabemos que também Jerusalém é conhecida como 7 montes. Ok? Tanto Roma quanto Israel. Vamos lá. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Ou seja, está falando de 7 reis aqui. 5 já caíram. Ó, um existe e outro ainda não veio, mas quando vier permanecerá por pouco tempo. 5 já caíram. Quem são esses 5? Provavelmente Júlio César, que reinou de 49 antes da Era Comum a 44. César Augusto, do ano 31 antes da Era Comum até o ano 14 da Era Comum. Tibério César, o terceiro, né? Do ano 14 ao ano 37. Caio Calígula, o quarto, né? Do ano 37 ao ano 41. Cláudio é o quinto, do ano 41 ao ano 54. Um existe, então provavelmente ele está escrevendo no tempo de Nero, que é de 54 a o ano 68, certo? Então provavelmente aqui ele está escrevendo no tempo de Nero, que é entre o ano 54 ao ano 68, porque ele está falando que um existe no tempo presente e os 5 caíram, certo? Então vamos lá. E outro ainda não veio, mas quando vier deverá permanecer por pouco tempo. Quem seria esse outro? Seguindo a sucessão, seria Galba. Galba ele ficou de junho de 68 até 69. E depois teve mais 2, que foi o Otto, né? Que ficou só em 69, e o Vitélio logo em sequência também ficou pouco tempo. Ou seja, 3 praticamente não reinaram, né? Então aqui é uma referência a Galba. Vamos continuar aqui. A besta que existia e não existe mais é ela própria o 8º e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Vamos lá, uma possível referência. Aqui ele está falando da besta. A besta representa ou Roma ou qualquer um dos seus reis, correto? Que existia, provavelmente o poder, e não existe mais. É ela própria o 8º e também um dos 7, mas caminha para a perdição. A gente sabe que o livro de Apocalipse ele faz alusão a histórias antigas. A gente sabe que ali no livro de Daniel tinha 10 reis, que são os 10 reis do Império Seleucida, né, da divisão da Grécia. O 8º rei foi o que causou a desgraça, né, destruindo a cidade e o templo ali, nos tempos antigos, que foi o Antíoco IV Epífanes. Então ele quis fazer uma alusão aqui que aconteceria novamente, para prestar atenção nesse 8º aqui, que é também chamado de besta. Quem foi o 8º? Olha só, a gente falou de 5 que caíram, né? O Júlio César,
o César Augusto, Tibério César, Caio Calígula e Cláudio. Um existe, que era o Nero. O próximo era o Galba, que é o sétimo. Porém, depois do Galba, os outros não reinaram. Teve Galba, Otto e Vitélio. Eles não tiveram praticamente um reinado. Ele veio depois, ficou pouco tempo. E os dois que sucederam o Galba, o Otto e o Vitélio, eles também praticamente não reinaram. Então, quem se encaixaria aqui no oitavo? Vespasiano. Vespasiano foi de que ano? O ano 69 ao 79. O que Vespasiano fez? A mesma coisa que Antíoco fez. Ele profanou o templo, instalou uma abominação e destruiu também a cidade, colocando em chamas, assim como Antíoco fez no passado, como a gente viu lá no livro de Macabeus. Então, provavelmente esse oitavo aqui ele pode ser encaixado Vespasiano. Como ele faz ligação de coisas que aconteceram no passado para as pessoas entenderem a mensagem dele, então esse oitavo também pode se encaixar em Vespasiano. Ok? Agora vamos lá. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Olha só, ele está falando que os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam um reino. Se ele está no tempo de Nero, correto? Ele está falando de 10 reis que ainda não receberam um reino. Depois de Nero, quem tem? A gente tem o Galba, tem o Otto, tem o Vitélio, Vespasiano, tem o Tito, Domiciano, de 81 a 96, tem o Nerva, tem o Trajano e tem o Adriano. Aqui eu consegui 9. Depois do Adriano eu esqueci de quem vem, se tem o outro, mas com certeza tem. Então esses 10 aí são depois, 10 depois de Nero, porque ele está no tempo de Nero aqui, correto? São 10 reis que não tinham recebido um reino ainda, porque ele estava escrevendo no tempo de Nero. Correto? Estes, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, ou seja, por um período curto, juntamente com a besta, certo? Tais reis, por que juntamente com a besta? Porque eles são reis do Império Romano, ok? Verso 13, tais reis têm um só desígnio. Qual o desígnio desses reis? Entregar seu poder e autoridade à besta, ou seja, deixar Roma ainda mais forte. Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis. Provavelmente essa vitória aqui, o autor de Apocalipse está falando dos que vão vencer por quê? Porque lembra no contexto de Mateus 24, ele falou para saírem da cidade? Quando vierem tais coisas acontecer, provavelmente esses que venceram são os que escaparam da morte, do que aconteceu na cidade de Jerusalém. Agora continuando o verso 15. E continuou, as águas que viste, onde a prostituta está assentada, são povos e multidões, nações e línguas. Ou seja, a prostituta é Jerusalém, na visão do autor de Apocalipse. Está assentada são povos e multidões, nações e línguas. Como a gente mostrou lá no começo, José falou da extensão de terra que eles tinham naquela época. Verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta, contudo, odiarão a prostituta. E realmente, depois a Roma e os seus reis se voltaram contra Jerusalém. E a despojarão, ou seja, vão tirar toda a riqueza deles, deixando-a nua, comerão suas carnes e a entregarão às chamas. De fato, isso sucedeu, no ano 70, ali onde Jerusalém foi tomada em chamas e de longe se via suas chamas. E também mais tarde, ali com Adriano, teve a terceira guerra judaico-romana, entre o ano 132 e o ano 135, onde novamente ali eles perderam e mais uma vez foram incendiados. Vamos lá. Pois Deus lhes pôs no coração realizar seu desígnio, entregar a sua realeza à besta, até que as palavras de Deus estejam cumpridas.
A mulher que viste, enfim, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem é a grande cidade? Se ele fez alusão a coisas do passado, né? Então a grande cidade vai estar ali no passado uma referência. A gente tem essa referência aqui de grande cidade em Jeremias, né? Jeremias 22:8, diz assim: muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: porque procedeu o Eterno assim com esta grande cidade? E esse oráculo que Jeremias está falando é contra a casa de Judá. Então está falando de Jerusalém, correto? Então essa aqui é a nossa análise, né, contextual de Apocalipse 17, correto? Paz a todos aí.